Olá pessoal, eu sou o professor Semler do canal Semler Masterclasses. Vou resolver uma questão do ITA 2018, a questão 15 de Física. Vamos ao enunciado? Questão 15. Com um certo material, cujas camadas atômicas interdistam de uma distância d, interage um feixe de radiação que é detetado em um ângulo θ conforme a figura. Tal experimento é realizado em duas situações. Primeira, o feixe é de raios-x monocromáticos, com sua intensidade de radiação medida por um detetor, resultando numa distribuição de intensidade em função de θ, com um valor máximo para θ igual a alfa. E, situação 2, o feixe é composto por elétrons monoenergéticos, com a contagem do número de elétrons por segundo para cada ângulo medido, resultando no seu valor máximo para θ igual a beta. Assinale a opção com possíveis mudanças que implicam alteração simultânea dos ângulos alfa e beta medidos. Opção A. Aumenta-se a intensidade do feixe de raio-x e diminui-se a velocidade dos elétrons. Opção B. Aumenta-se a frequência dos raios-x e triplica-se o número de elétrons no feixe. Opção C. Aumentam-se o comprimento de onda dos raios-x e a energia cinética dos elétrons. Opção D. Dobram-se a distância entre camadas D pela escolha de outro material e o comprimento de onda dos raios-x. Além disso, diminui-se a velocidade dos elétrons pela metade. E opção E. Diminui-se a intensidade dos raios-x e aumenta-se a energia dos elétrons. Bom, vamos então para a resolução. Vamos lá. Trata-se de um exercício de física moderna envolvendo espalhamento de raios-x e de elétrons. É a conhecida difração de Bragg. Esse exercício ele torna-se relativamente simples se o aluno já estudou e conhecer a difração de Bragg. Esse exercício de física moderna ele envolve o conhecimento, né, não só de espalhamento de raios-x e elétrons, como também o comprimento de onda de de Broglie, a dualidade onda-partícula, tá certo? Que mais? Lembrar da energia cinética do elétron, interferência construtiva. Então vamos lá. O feixe de radiação, raios-x e elétrons, interage com a nuvem eletrônica dos átomos do material e é desviado pelas nuvens eletrônicas. Esse desvio nós conhecemos por espalhamento, espalhamento de raio-x, espalhamento de elétrons. É o desvio sofrido pela radiação quando essa radiação interage com o meio. Bom, esse desvio ele ocorrerá em vários ângulos num processo chamado de difração. Aqui a figura está mostrando apenas um ângulo de difração. Observe que na reflexão, o ângulo incidente e o ângulo de reflexão, eles têm a mesma medida. Então, como eu falei, é um processo, é um fenômeno chamado de difração de Bragg. Cada ângulo de espalhamento ele dá um valor diferente de intensidade, que vai depender da fase das ondas difratadas. Note que os raios R1 e os raios R2, eles percorrem caminhos diferentes até atingir o detetor. Note que o raio R2 percorre uma distância maior que o raio R1. Essa distância pode ser observada aqui na figura. Cada caminho percorrido eu chamaria de D1 e D2. Então, a diferença de caminhos percorridos entre os raios 2 e 1 pode ser observada aqui em azul claro. Visivelmente, o raio R2 percorre uma distância a mais que o raio R1, dada por 2 vezes x. Essa diferença entre os caminhos percorridos é igual a 2 vezes x. Note aqui que nós temos um triângulo retângulo, nós podemos ampliar esse retângulo. Note que este ângulo aqui também corresponde ao ângulo θ, Esses dois ângulos são opostos pelo vértice.
x representa a medida do cateto oposto ao ângulo, e d, que é a distância aqui, né, entre as camadas, representa a medida da hipotenusa deste triângulo retângulo. Assim, pela propriedade trigonométrica do seno, temos que seno de θ corresponde à medida do cateto oposto pela hipotenusa. Então x pode ser dado como d vezes seno de θ. Como vimos, a diferença entre os caminhos percorridos pelo raio 2 e o raio 1 é 2 vezes x. Levando o x aqui nessa expressão, temos que a diferença de caminho percorrido é 2d vezes o seno de θ. Mesmo que as ondas apresentadas e representadas pelos raios R1 e R2 se propaguem na mesma direção, elas podem ou não oscilar sincronizadas e podem chegar ao detetor com uma diferença de fase. A intensidade da radiação será máxima somente quando as ondas chegarem ao detetor em fase. Nesse caso, as amplitudes das ondas se superpõem e tem-se o que nós chamamos de uma interferência construtiva. Para se ter um máximo no detetor, como foi dito no enunciado, os raios devem chegar em fase. E lá da teoria das interferências, sabemos que a diferença entre os caminhos percorridos pelos raios R1 e R2 devem conter um número inteiro de comprimentos de onda. Ou seja, para que se tenha uma interferência construtiva, nós temos que a diferença entre os caminhos percorridos entre os raios R1 e R2, que é 2d seno de θ, seja um múltiplo inteiro dos comprimentos de onda, onde n pode ser 1, 2 e etc. Quando há um ângulo que satisfaça esta relação acima, ocorre a interferência construtiva, e um sinal de difração é obtido no detetor com intensidade máxima. Considerando o primeiro máximo de interferência, ou seja, para o valor n igual a 1, podemos escrever a relação acima desta forma. Seno de θ é igual a lambda, que é o comprimento de onda, dividido por 2d. É com relação a esta informação que nós discutiremos as afirmações, todas as alternativas do exercício. Vamos lá. Assim, então, para as situações 1 e 2 descritas no enunciado, temos, lembrando que na situação 1, consideramos os raios X, a intensidade é máxima quando o ângulo θ for igual a alfa, podemos, lembrando que o seno de θ é igual a lambda sobre 2d, temos que o seno de alfa é o comprimento de onda dos raios X dividido por 2d. Para o caso dos elétrons, a intensidade é máxima quando o ângulo θ for igual a beta. Lembramos nesse caso que o comprimento de onda do elétron é dado pelo comprimento de onda de de Broglie, que é h sobre mv, onde h representa a constante de Planck, e mv é o momento linear do elétron, que é o produto da massa pela velocidade. Além disso, energia cinética, para um efeito não relativístico, é dada por mv² sobre 2. Então aqui nós percebemos que o comprimento de onda é dependente da velocidade, que dá uma resposta sobre o valor da energia cinética. Com isso, podemos escrever esta relação para os elétrons, substituindo o comprimento de onda de Broglie aqui. Então nós temos que seno de beta corresponde a h sobre 2d mv. Vamos chamar isso de equação 2. Então agora nós podemos discutir todas as alternativas do enunciado. Lembrem que na opção A foi dito que para que ocorram possíveis mudanças, né, mudanças que implicam na alteração simultânea dos ângulos alfa e beta, vamos analisar o que ocorre na alternativa A. Aumenta a intensidade do feixe de raio-x e diminui-se a velocidade dos elétrons. Bom, veja. A diminuição na velocidade dos elétrons alteraria o ângulo, correto? Mas, com relação à intensidade do feixe de raio-x, não temos nenhuma informação aqui na equação 1. A equação 1 mostra que o ângulo alfa é dependente apenas do comprimento de onda dos raios-x e da distância d. E a intensidade do feixe de raio-x está relacionada apenas com o número de fótons. Então essa opção ela não é verdadeira. Na opção B, temos aumentando-se
a frequência dos raios-x e triplica-se o número de elétrons do feixe. Bom, a frequência dos raios-x está relacionada com o comprimento de onda pela equação fundamental da ondulatória. A velocidade, no caso é uma onda eletromagnética, é o produto do comprimento de onda pela frequência. Então, se aumentar a frequência dos raios-x, ocorrerá uma diminuição do comprimento de onda e, por consequência, irá diminuir o ângulo alfa. Com relação ao número de elétrons, o ângulo beta não será alterado, porque aqui é uma dependência apenas da distância d, da velocidade e da energia cinética. Então essa opção é falsa. Vamos para a opção C. Aumentam-se o comprimento de onda dos raios-x e a energia cinética dos elétrons. Bom, se aumentarmos o comprimento de onda dos raios-x, o ângulo será alterado. Aumentando-se a velocidade dos elétrons, aumenta-se a energia cinética dos elétrons e o ângulo beta também será alterado. Então, nesse caso, essa opção ela é verdadeira. D. Dobram-se a distância entre as camadas D, pela escolha de um outro material, e o comprimento de onda dos raios-x. Além disso, diminui a velocidade dos elétrons pela metade. Bom, veja. Para os raios-x, a distância d será dobrada. No entanto, o comprimento de onda dos raios-x também será dobrado, ou seja, não vai variar dessa forma o valor de alfa, né? Você vai ter um aumento por um fator 2 no numerador e um fator 2 no denominador, quer dizer, a fração continua sendo equivalente, então não há alteração no ângulo alfa. Agora, diminuindo a velocidade dos elétrons, vai ter alteração na energia cinética e vai ter alteração no ângulo beta, mas é uma informação onde não ocorre a variação simultânea dos dois ângulos, então essa alternativa ela não está correta. E por último, a opção alternativa E, que diz: diminui-se a intensidade dos raios-x e aumenta-se a energia dos elétrons. Bom, você variando a intensidade dos raios-x não vai alterar de nada o valor do ângulo alfa, como nós já vimos. O ângulo alfa depende apenas do comprimento de onda dos raios-x incidentes e da distância d. Ok? Então, com essa análise, verificamos pelas equações 1 e 2 que, aumentando-se o comprimento de onda dos raios-x e a energia cinética dos elétrons, através da velocidade dos mesmos, ocorre a alteração simultânea dos ângulos alfa e beta medidos. A alternativa correta é a alternativa C. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Por favor, não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Um grande abraço, até mais.